quarto ano. Aula de língua portuguesa agora. Vocês já pararam para pensar quantas vezes nós empregamos porquês no nosso dia a dia? Muitas vezes, não é verdade? Entretanto, nós temos que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes nós empregamos de forma inadequada na hora de escrever. Então, agora vamos ver a diferença que existe entre eles. Porque separado e sem acento é usado na pergunta. Por exemplo, por que você está triste? Perceberam? Usamos o porquê junto, sem acento, na resposta ou para dar uma explicação. Porque o meu cãozinho adoeceu. Usamos o porquê separado e com acento no final da pergunta. Você está triste por quê? Perceberam? E se eu for responder, porque meu cãozinho adoeceu? Eu uso o porquê junto, sem acento. Mesmo que na pergunta ele esteja acentuado, na resposta ele não tem acento. Tá? E o porquê junto e com acento é usado quando ele pode ser substituído pela palavra motivo, pela palavra razão, pela palavra causa. Por exemplo, quero saber o porquê da sua tristeza. Quero saber o motivo da sua tristeza, quero saber a razão da sua tristeza, quero saber a causa da sua tristeza. Entenderam? E aí, o texto desta semana é uma HQ, uma história em quadrinhos. Uma característica forte desse tipo de texto, história em quadrinhos, é a relação que existe entre o visual e o verbal. Visual, aquilo que nós podemos ver, e verbal, aquilo que nós podemos ler. O Calvin, que é um dos personagens dessa HQ, está bastante zangado. Zangado porque muitas pessoas estão jogando lixo no chão. Ou seja, não tem atitudes sustentáveis. Sustentabilidade é você permitir o desenvolvimento sem prejudicar o meio ambiente, sem causar danos aos recursos naturais, que são aqueles recursos que existem na natureza e que são muito importantes, que são indispensáveis para a vida dos seres, como o solo, a água, por exemplo. E na parte da gramática, nós vamos estudar advérbio. Advérbio é a palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Por exemplo, o bebê chorou. O bebê chorou muito. É a mesma coisa? Não é. Uma coisa é o bebê chorar, outra coisa é o bebê chorar muito. A palavra muito é um advérbio que está dando intensidade ao verbo chorar. O bebê chorou muito. Então agora vamos para o nosso livro e vamos reforçar a minha fala, abrindo na página 270. Por quê, por quê, por quê, por quê? Leia os balões de fala e observe as palavras destacadas. Por que você não foi assistir ao jogo? Não fui assistir ao jogo porque cheguei atrasada. Você se atrasou por quê? Eu me atrasei
porque o despertador não tocou. Puxa, fiquei preocupado porque você não apareceu. Não sei o porquê de tanta preocupação. No texto dos balões é possível identificar porquê separado quando se faz uma pergunta. Por que você não foi assistir ao jogo? Por que junto quando se responde a uma pergunta ou se dá uma explicação. Não fui assistir ao jogo porque cheguei atrasada. Eu me atrasei porque o despertador não tocou. Fiquei preocupado porque você não apareceu. Porque, separado e com acento, no final de uma pergunta. Você se atrasou por quê? Porque, junto e com acento, quando ele assume a forma de substantivo, podendo ser substituído por razão, motivo. Não sei o porquê de tanta preocupação. E na página seguinte, nós temos a primeira atividade. Complete as frases com porquê, porquê, porquê ou porquê. Frases nas letras A, B, C e D. Em cada uma delas, você vai utilizar a palavra porquê, a expressão porquê. Agora, consulte a página anterior, volte o vídeo, veja a minha explicação e veja o porquê adequado para cada alternativa, certo? Número 2 agora. Complete o diálogo empregando corretamente. Por quê, porquê ou porquê. Aí você tem uma cena de 3 garotos brincando. O primeiro diz assim: por que vocês não vão comigo brincar na minha casa? O outro responde: você quer brincar na sua casa por quê? E o terceiro diz: eu não posso porque preciso ir embora. Agora, qual é o porquê que precisa ser utilizado, empregado em cada um desses retângulos? Consulte a página anterior. Número 3. Crie uma pergunta e uma resposta para as frases a seguir. Observe o exemplo. O exemplo diz assim: a menina está feliz porque ganhou um gatinho. E aí foi formulada uma pergunta para essa frase. Por que a menina está feliz? E foi elaborada também uma resposta. Porque ganhou um gatinho. Eu costumo dizer que quando nós temos um exemplo, fica muito fácil o desenvolvimento das outras atividades. Ok? Na página seguinte, você tem a sua HQ Calvin e Haroldo. Em seguida, as atividades relacionadas a esse texto. Se você tiver dúvidas, consulte o seu texto. Ou então, volte o vídeo e reveja, ouça novamente a minha fala, tá bom? Pode te ajudar. E, finalmente, na parte da gramática, advérbio. Releia esta fala de Calvin. Algum idiota jogou lixo aqui, nesse belo lugar. A palavra aqui transmite a ideia de tempo, lugar, afirmação. Lugar, né, minha gente? E o retângulo explicativo. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, dando ideia de lugar, tempo, modo, etc. O advérbio é invariável, ou seja, não apresenta flexão de gênero, masculino e feminino, nem de número singular e plural. E eu quero aqui fazer um parênteses e reforçar que invariável não é uma classificação, é uma característica, tá bom?
Eu não posso classificar um advérbio, eu não posso classificar um pronome como sendo invariável. Isso é uma característica. Os pronomes, por exemplo, eles são classificados em pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal do caso reto, pronome de tratamento, pronome indefinido, pronome relativo, pronome interrogativo, etc. E os advérbios também têm sua classificação, que nós vamos ver agora. Mas invariável, a palavra invariável indica que não apresenta singular nem plural e não apresenta masculino nem feminino, tá? Isso não é uma classificação, é uma característica. Conheça alguns advérbios. E aqui você tem um quadrinho com alguns advérbios e sua classificação. Veja, alguns, não estão todos aqui, mas você irá aprendendo outros advérbios à medida em que for estudando. Atividade 2, circule os advérbios das frases e classifique-os. Olha, eu vou fazer a letra A junto com você. Letra B, letra C, letra D, letra E. Você vai fazer sozinho aí. Combinado? Letra A. Eu moro longe do bairro em que estudo. Eu volto à página, procuro nesse quadrinho de advérbios qual é a palavrinha que existe nessa frase e que é um advérbio. É a palavra longe. Então, aí você circula a palavra longe. Agora, você vai precisar fazer a classificação. Então, você copia a palavra sobre a linha longe e ao lado escreva a classificação. Advérbio de lugar. Entendido? Atenção aí, que existem alternativas que apresentam mais de um advérbio, tá? Número 3. Complete as frases com advérbios de tempo. Eu recomendo que você novamente volte à página e consulte o quadrinho de advérbio. Veja quais são os advérbios de tempo que você pode empregar nessas 4 alternativas que aí estão. Lembrando a você que na alternativa A, na alternativa B e na alternativa C, os advérbios deverão ser escritos com letras maiúsculas porque eles estão iniciando a frase. Número 4. Circule no texto abaixo somente os advérbios de lugar. Gosto muito de ficar aqui, na minha casa, perto dos meus familiares e longe do barulho das ruas. Lá no quintal, localizado atrás da lavanderia, é onde costumo ficar sentada embaixo da árvore, ouvindo o canto dos pássaros. Fico ali horas seguidas, esquecida da vida que corre longe. Circule todos os advérbios de lugar que aparecerem aí. Número 5. Escreva frases usando os advérbios de tempo e de modo indicados. Na letra A, hoje, depressa. Letra B, amanhã, calmamente. Letra C, agora, mal. E letra D, sempre, tranquilamente. Você vai fazer uma única frase para essas 2 palavrinhas que aí estão, na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, tá? Não é uma frase para cada uma, é uma frase para dupla de palavras. 6. Transforme estes adjetivos em advérbios de modo. Veja o exemplo. Feliz, felizmente. E aí nós temos leve, fácil, lento, rápido, difícil, alegre, livre. É só seguir o modelo. Número 7. Complete as frases com advérbios. Siga as indicações entre parênteses. Letra A.
Os jogadores chegaram de viagem. Estavam se sentindo por causa da derrota que sofreram. No primeiro espaço, na primeira lacuna, você vai completar com um advérbio de tempo. Na segunda lacuna, um advérbio de modo. Letra B. Todos esperavam que a noiva dissesse, aqui, um advérbio de afirmação. Letra C. Tiago procurou seu tênis da cama e da geladeira, mas o encontrou. Primeiro espaço vazio, você vai empregar um advérbio de lugar. No segundo espaço vazio, outro advérbio de lugar. E, finalmente, um advérbio de negação. Letra D. Muitas pessoas foram visitá-lo, apesar de ele ter pedido que ninguém fosse até... Aqui você usa um advérbio de lugar. Olha, crianças, é importante que você escreva o advérbio adequado para que a frase tenha sentido no final, tá? Por exemplo, eu vou pegar como exemplo essa letra D. Muitas pessoas foram visitá-lo, apesar de ele ter pedido que ninguém fosse até... Aí eu vou colocar um advérbio de lugar. Embaixo, por exemplo. Será que a frase ficou com sentido? Muitas pessoas foram visitá-lo, apesar de ele ter pedido que ninguém fosse até embaixo? Eu acho que não. Então, não basta eu pegar o advérbio, eu preciso verificar se esse advérbio que eu escolhi vai completar a minha frase e vai dar sentido a ela. Tá? Bom estudo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!